Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos para mais uma jornada pelo conhecimento com a palavra de Deus, das religiões comparadas. Esta noite vamos falar sobre religião oriental. Hoje eu gostaria de me prender no budismo, amados irmãos. Religiões orientais. Primeiramente, você vê na sua apostila, aí no seu material, você vê aqui vários símbolos. E eu gostaria de um breve comentário sobre os símbolos que tem aqui. Existem vários símbolos e que esses símbolos serão analisados na nossa aula de Nova Era. Nós vamos falar muito sobre isso. Às vezes a gente compra uma camisa, compra um objeto de decoração, uma roupa. E esses objetos que às vezes vendem no comércio, têm estes símbolos. E às vezes um cristão está usando um símbolo daquela entidade religiosa e não sabe. E sem querer está divulgando. Eu lembro que a Kátia tinha uma blusa, quando ela chegou em casa com a blusa, uma blusa nova, eu falei, essa blusa tem um símbolo hindu. Então, às vezes, a gente compra roupas e a gente não tem noção. Mas aqui tem alguns símbolos, irmãos. Você pode ver que temos aqui a flor de lótus, que é a primeira, tem muita roupa com essa flor de lótus. Tem aqui um terço, né? Um terço hindu, né? Nós temos aqui um comprimento, temos aqui a foto do Buda, tem a foto de um monge tibetano. E tem aqui, irmãos, vocês estão vendo aqui essa segunda linha, de cima para baixo? O que tem ali, irmãos? Uma suástica. E aí, só que essa suástica ela está invertida. E, na verdade, é o contrário. A suástica dos nazistas é que é invertida. A suástica é um símbolo hindu, budista, não é? Temos as pedras amontoadas, tem ali aquela roda de oração tibetana. Às vezes tem muito crente que vai lá no Japão conhecer e vai lá e não tem noção. A gente tem que tomar cuidado, até com as viagens turísticas que a gente faz. E vários símbolos, yin e yang, né? Muita gente que faz lutas marciais, às vezes tem um kimono com esse símbolo. A gente tem que buscar evitar esses símbolos. Se puder, não adquirir roupa, boné, nada. Nada, trazer nada disso, procurar trazer. Tem a roda Dharma também, né? O nó infinito, tanta coisa, que às vezes a gente não sabe e a gente tem no nosso lar. Então, temos que tomar muito cuidado. Amados, hoje nós vamos contar a história de Buda. Muitas pessoas acreditam e acham que Buda é um deus. Ele adora Buda, né? Ele adora um deus. Buda não é um deus, amados irmãos. Buda é um tratamento. Buda é a pessoa que alcançou o que chama de Nirvana. Mas hoje nós vamos contar a história deste homem, chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, como vocês podem ver, nasceu por volta de 563 a.C., no bosque de Lumbini, na fronteira entre a Índia e Nepal. Diz a tradição que ele nasceu de pé e deu 7 passos, indicando que esse seria o seu último renascimento. O nome do pai dele, que era um rei chamado Sudorhonara Klandasithya, celebrou a festa monumental. E aí, nessa festa, eu vou resumir, irmãos, depois os irmãos vão ler com calma em casa. Nessa festa, este homem, né, hindu, que ele era um sacerdote hindu, ele olhou para Siddhartha e ele falou, esse jovem, essa criança, ela ou vai ser um grande rei, ou ela vai ser um grande sacerdote religioso. Seu pai, quando ouviu, na verdade, primeiro ele chorou, né, esse sacerdote chorou, e quando ele chorou, o rei olhou, você está chorando por quê? Porque eu estou vendo nesse jovem, nessa criança, ou um futuro rei muito poderoso, ou um grande sacerdote. O pai não queria que ele fosse para a vida monástica, que ele sabia que a vida monástica era muito sacrificial, mesmo para o hindu, que era a religião daquele local. Né? Ali no Nepal, ali na Índia, ali naquela região ali, era o hinduísmo que estava reinando. O hinduísmo é uma religião panteísta, onde tem vários deuses. E aí, segundo aqui, ele chorou. E ele disse, olha, ele seria o imperador, ele seria um grande sacerdote. O pai, determinado a manter a linhagem do trono, decidiu sequestrar o filho em um paraíso de ignorância. Para vocês terem uma ideia, o pai deu para o menino, para a criança, quando casou com 16 anos, quando ele casou, ele deu três palácios. Olha que interessante. Um palácio para o inverno, um palácio para o verão, e um outro palácio, se eu não me engano, para o outono. Deu 3 palácios para ele.
E aqui, Siddhartha foi criado num complexo de 3 palácios, para cada estação, cercado por muros altos, muros que representavam a negação da realidade. Não havia pessoas idosas, doentes, funerais nas redondezas. Irmãos, ali, aquele palácio ali, só existia alegria, só existia dança, né? Quem já viu os filmes de Bollywood, aquelas danças que do nada eles começam a dançar, imagine essa imagem, era isso que ele vivia. Não tinha pessoa idosa, não tinha gente doente, ele era cercado de coisas boas, de benesses, como a gente pode ver aqui. E ele nunca tinha visto nada de ruim. Siddhartha cresceu cercado pelos melhores mestres, tornando-se um atleta formidável. O pai queria que ele fosse um grande governante. Né? E aos 16 anos ele se casou com Yashodhara. Juntos viviam uma vida que aos olhos de qualquer mortal seria perfeita. Porém, por trás da seda, dos perfumes, dos jardins, lótus, um vazio insuportável começou a consumir Siddhartha. Irmãos, esse vazio, a gente sabe quem é que faz esse vazio, quem é que tem. Todos nós, antes de conhecermos Jesus, nós temos um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Siddhartha tinha um vazio no seu coração, irmãos. Assim como todos nós tínhamos um vazio antes de Jesus entrar. E ele sentia que os prazeres eram anestésicos para uma agonia que ele não conseguia nomear. Ele olhava para as dançarinas e não via beleza. Via o esforço cansativo de manter a ilusão de juventude. E aí ele falou assim, eu quero sair para conhecer o mundo. Existe um muro muito alto, ele não tinha a noção de como é que era o mundo. Ele vivia preso no palácio. E aí, aos 29 anos, o vazio era tão grande que Siddhartha decidiu escapar. Só que antes desse escapado aqui, eu até peço desculpa aos irmãos, eu esqueci de colocar, que o pai dele deixou ele sair um dia. Só que o pai dele falou o seguinte, segura aí, meu filho, eu vou deixar você sair daqui, sei lá, vamos supor, daqui a 10 dias. Ele preparou a cidade com bandeiras, com pessoas dançando, para ainda continuar enganando o filho. Só que teve uma hora que ele, aos 29 anos, decidiu sair. E aí, foi nesse momento que o véu caiu. Em 4 saídas, ele encontrou o que o pai tentou esconder. Um velho, um doente, um morto, que ele nunca tinha visto, irmãos. Segundo a história, ele nunca tinha visto uma pessoa idosa, ele nunca tinha visto uma pessoa doente, ele nunca tinha visto um cadáver. E aí ele encontrou um eremita, ele conheceu um eremita, um religioso, né? Que fala sobre decrepitude do corpo, mostrando o tempo que consome tudo, doente, a fragilidade da carne, o cadáver, a morte. O eremita é um homem que buscava a verdade, a renúncia. Ao retornar do palácio, Siddhartha viu a sua esposa Yashodhara e o seu filho recém-nascido, Rahula, que significa grilhão, o nome que o bebê recebeu, simbolizando a responsabilidade que o mantinha ali. O vazio tornou-se insuportável. Se a vida era uma sucessão de prazeres interrompidos pela morte, ele não poderia ser cúmplice daquela mentira. Então ele partiu. Uma coisa importante, interessante que eu estava pensando quando estudava isso, é que quem de vocês é pai? Rafael, você deixaria a sua esposa, seu filho, para buscar uma coisa, uma solução da sua vida? Duvido que um pai aqui falaria a mesma coisa. Duvido. Sai e deixa a mulher, apesar de que ela vivia numa riqueza, ela nunca ia passar fome. O filho dela nunca ia ter necessidades de comida, de roupa, de alimento. O filho dele seria até talvez o novo rei, depois da morte do pai. Mas ele fez algo que eu fiquei refletindo. Ele tinha tanto esse desejo dentro de si, esse vazio, e isso se tornou uma coisa egoísta. Se você parar para pensar, isso é egoísta. Não, eu tenho um vazio no meu coração, nada mais importa. Meu amado irmão, eu tenho certeza que você que é pai, mesmo que tivesse vazio no coração antes de conhecer Jesus, você jamais abandonaria os seus filhos e sua esposa. Ele fez isso. É lamentável que ele tenha feito isso. Siddhartha mergulhou na religião predominante, a tradição brahmani, védica. Ele se tornou discípulo dos maiores mestres da época, dominando técnicas de transe, meditando que levavam os estados de êxtase profundo. Uma coisa interessante, a primeira coisa que ele fez foi, pode passar por gentileza, foi cortar o cabelo. Não, pode voltar por gentileza, essa parte, desculpe, eu que errei aqui. Mas ele arrancou o cabelo, ficou careca, tirou as roupas dele, né, de rei, de príncipe, né? Tirou as roupas de príncipe e ele começou a andar pela floresta, conheceu um mestre e ali ele ficou seguindo aquele mestre. Ele não ficou satisfeito com esse mestre, com a própria religião védica. Ele não ficou satisfeito. E aí ele fez um jejum que durou, segundo a história, 6 dias. Ele rejeitou o sistema de castas,
sistema de castas na Índia é assim, né? Sistema de castas, se você é pobre, você vai morrer pobre. Se você for um Dalit, o Dalit é a casta mais baixa. Você nunca vai poder ser um advogado, você nunca vai poder subir na sua casta. Se você é da casta mais alta, você sempre vai ser da casta alta. Se você for da média, da mesma forma. E ele não aceitou isso, que eram algumas doutrinas da religião hindu. E dizem, inclusive, que o budismo é a reforma religiosa do hinduísmo. Se houve a reforma religiosa dos protestantes, né, com a Igreja Católica, o budismo ele representaria uma reforma. À noite, sob a árvore Bodhi, exausto, faminto, aceitou um pouco de leite da camponesa, recuperando as forças. Olha, irmãos, ele tinha feito um jejum de 6 dias. E o que aconteceu? Quando ele fez o jejum, quando a mulher ofereceu para ele um alimento e ele aceitou, que ele estava tão magro, eu acho que não é essa não, mas não, tem outra. Ele estava tão magro, dizem as histórias, que ele conseguia tocar, diz a história, tá, irmãos? Tocar na coluna dele pela barriga. Tão magro que ele ficou. E ele chegou a um ponto que ele não aguentou. E aí ele comeu. Uma mulher ofereceu para ele um alimento, ele se alimentou. E aí o pessoal que seguia ele falou assim, não, você não é mais digno de estar com a gente, porque você se alimentou. E aí ele viu, né, jurou não se levantar até encontrar a raiz do sofrimento. A lenda diz que Mara, o senhor da ilusão, um demônio, olha para eles, então existe um demônio, olha aí. Enviou suas filhas para seduzi-lo e exércitos de demônios para atacá-lo, ao mesmo tempo que ele enfrentou forças cósmicas, como a grande Naja Mukalinda, que protegeu ele do frio, da chuva, com suas espirais, simbolizando a superação da natureza animal. Diante da noite, Siddhartha reviu suas milhares de vidas passadas, viu o ciclo de nascimento e morte de todos os seres e compreendeu que o eu era uma construção mental e transitória. Ao amanhecer, a estrela d'alva brilhou e o vazio foi preenchido. Ele era agora o Buda, o desperto. Então, para o budismo, para esta religião, ele conseguiu vencer as tentações das mulheres, vencer as tentações dos demônios, mas eu quero dizer para vocês, o diabo ele é sujo, irmãos. Porque teve uma noite que chovia muito, e essa serpente, não é? Mukalinda, o rei serpente, emergiu das profundezas da terra. Ao perceber o sofrimento dos elementos que atingiam o Buda, para protegê-lo, a semente engolou seu corpo macindo 7 vezes ao redor de Siddhartha, formando uma espécie de abrigo. Mukalinda abriu seu grande capuz, uma serpente, uma cobra naja, o seu grande capuz, e curvou-se respeitosamente, grande capuz, aqui, sim, semelhante ao de uma naja gigante, posicionando sobre a cabeça de Buda para servir como um guarda-chuva contra o vento-chuva. Então aqui você tem uma serpente. Lembra da serpente? Já ouviram falar de serpente? Uma serpente que saiu da terra, debaixo da terra, e protegeu o Buda. Depois, 7 dias, quando a tempestade cessou, os céus se abriram, Mukalinda desfez a sua forma serpentina, conforme a lenda, assumiu a aparência de um jovem humano, curvou-se respeitosamente diante de Buda e retornou ao seu palácio subterrâneo, satisfeito por ter cumprido o papel de guardião. E se você for parar para estudar, irmãos, a Bíblia tem vários símbolos, vários animais que simbolizam Jesus, simbolizam Satanás. Tem vários símbolos. Nós falamos aqui no estudo dos Adventistas do 7º dia sobre os dois bodes, não é? Nós falamos sobre vários símbolos. O símbolo da serpente, em um caso, apenas um caso, essa serpente que foi levantada no deserto, era Jesus. Era um propósito específico de Deus no deserto. Só que, normalmente, a Bíblia Sagrada fala da serpente que enganou Eva, que é Satanás. A tradição budista narra que após a iluminação, Siddhartha, uma tempestade vinha. Aqui em cima. O relato afirma que a iluminação é reconhecida pelas forças da terra. Aqui encontramos um desvio doutrinário central. Para o cristianismo, os elementos sobre o reino espiritual não emanam de uma conquista da autoconsciência, mas da soberania de Cristo. Irmãos, quem é a serpente? Mukalinda, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, sabemos que é a influência de Satanás. Siddhartha Gautama recebeu a influência de Satanás. Esta é a realidade. A simbologia, aqui no 4º ponto aqui, simbologia da serpente, o enganador. Diferente das lendas que atribuem à serpente o papel de protetora, sabedoria e iluminação, a Bíblia apresenta este animal como manifestação da oposição de Deus, da ruína humana, e todo o registro bíblico com a serpente é identificada não como aliada, mas como personificação do engano.
Veja o que diz Apocalipse 12:9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E temos também o caso da serpente que enganou Eva, e 2 Coríntios, onde Paulo fala exatamente sobre isso. Buda não voltou como rei, mas como mendigo. Ele ficou cerca de 44 anos fora, voltou como mendigo, iluminado. Yashodhara, em vez de revoltar-se, tornou-se uma de suas discípulas, mais dedicada ao seu filho, Rahula. Ao vê-lo, pediu herança do pai. O pai deu-lhe a herança espiritual. Morreu aos 80 anos, morreu de um problema estomacal, dando a sua última lição. Calcula-se que Buda, por dia, dava 4 conselhos, né, que, dentro do conceito do budismo, eram importantes para aquela religião. O budismo na cultura pop. Irmãos, é o que eu falo. Ninguém está proibido de ir no cinema, de assistir uma série, de assistir um filme, mas vocês saibam que em todas essas histórias, esses filmes, esses quadrinhos, todos eles estão com os conceitos do budismo. Então, se você vai ver Matrix, que tem os conceitos do budismo, da Matrix, né, de não aceitar a realidade. Né? Você tem o Doutor Estranho, que, inclusive, o criador, o Doutor Estranho, criou na década em que existia muito a coisa do hippie, né, como é que é? Maluco beleza, aquelas coisas assim meio bicho grilo, né? E tinha muito essa coisa de usar aquelas roupas indianas, não é? Foi criação de Stan Lee, inclusive, um dos criadores dos personagens da Marvel, que criou esse personagem que é Doutor Estranho. Então você tem aí também na cultura japonesa, né? Que é esse aqui é o, como é que é o nome dele? Eu falei para saber se sabiam. Que é o personagem que tantas pessoas vai vir de dentro de mim, né? Uma energia. Tudo isso, irmãos, tem budismo. Até eu fico até lamento, porque eu gosto tanto de Star Wars. Eu acompanho desde 1983. Tem budismo, irmãos. A própria força, próprios Jedi são monges, né? Tudo baseado no budismo. Então a gente vê como ele entremeou dentro da cultura. E às vezes a gente não sabe. Então agora nós vamos ver as 10 crenças do budismo. Deus Criador. Eles dizem, imagine uma casa que surgiu sem arquiteto, sem o pedreiro. O budismo sugere que o universo é um processo eterno, de causas e efeitos naturais, e se organiza sozinho. Não há isso aqui, eles dizem, tá? Está em Visuddhimagga. Não há um ser supremo, um Deus que criou o mundo ou que determina o destino dos seres. Eles dizem que Deus não existe. Eles não creem na divindade. Numa divindade pessoal, que a gente crê, um Deus Pai, um Deus que cuida da gente, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que se levanta para nos receber. Mas vocês já pararam para pensar? Tem um texto bíblico que diz que Ele se levantará. Um Deus pessoal, um Deus amável. Para o budismo não existe um Deus. Mas a sequência... Inclusive, essa semana eu vi um pastor falando exatamente dessa doutrina que ele leva para a igreja dele. E essa semana eu vi 10 declarações desse pastor que me assustaram. Eram declarações muito mais budistas do que evangélicas. É muito triste, irmãos. É muito triste. Falando que Deus não tem mais controle, Deus não tem controle de nada, é o homem que controla. Tudo que eu estudei, eu falei, é o que eu estou estudando. Um pastor falou isso. Pseudo-pastor. Refutação. Deus existe, tem controle de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus da terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Diga amém. Os céus manifestam, declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus não é a natureza. Deus não está na natureza. Deus não faz parte da natureza. Deus é o Criador e controlador da natureza. Diga amém. Salvação. Eles dizem, funciona como um nadador em alto mar, que precisa chegar à margem utilizando apenas a própria força, sem ajuda externa para alcançar a iluminação, que é o despertar, né? Sede vós, vossas próprias lâmpadas, não busquem refúgio em nenhum outro. Olha que terrível isso, irmãos.
Nós, por nossos esforços, é isso que está falando. Olha só, irmãos, nós vamos alcançar a iluminação se nós nos esforçarmos, amados irmãos. Olha o que a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, presente de Deus, e de nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu em nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecemos a salvação, mas Jesus nos alcançou e nos deu graciosamente a sua salvação. Destino pós-morte. Eles dizem, a existência é vista como uma escada rolante infinita. Ao chegar ao topo, que é a morte, você muda de degrau através do samsara. É um ciclo contínuo de nascimento e renascimento. O ser senciente, isto é, sem consciente, abandona o corpo que se esgota para subir um novo corpo, conforme a força do karma, que é a lei da causa e do efeito de ações que determinam o futuro. A palavra karma significa ação. Então o que ele quis dizer? O que ele quer dizer? Você está aqui, você está subindo a escada, acabou, morreu ali, vai voltar de novo. Isso aí é reencarnação, irmãos. Isso aí o Espiritismo também crê de uma outra forma, mais científica, mais bonitinha, entre aspas, mais elegante, mais europeia. É tudo o mesmo demônio, irmãos. Tudo a mesma coisa. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra coisa. Então eles creem na reencarnação. Creem que você vai voltar. E eles são vegetarianos. Então, mas não come nenhum animal, né? Não come um grilo, não come não mata uma barata, né? Não mata uma barata. Por quê? Porque a barata pode ter sido alguém no passado. Se eu fosse brincar, não, vou matar a barata que pode ter sido minha avó. E eles creem que qualquer ser vivo pode ter sido algo, porque é a crença deles no destino pós-morte. Então, para eles, você só alcança o melhor, né? O melhor de si com várias reencarnações. Hebreus 9:27 fala com muita propriedade, como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois o juízo, porque Deus trará juízo a toda obra e todo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Eclesiastes. Qual é o objetivo final? Qual é o objetivo final de um budista? De alguém que entrou no caminho do budismo, que alguém que foi no Japão conhecer, às vezes foi fazer uma viagem turística e de repente achou uma religião interessante, uma religião de paz. Você percebe que os monges, né, falam baixo, né? Todos eles, né? Eu tenho dado aula aqui, vocês percebem que todas as aulas que eu tenho dado, eu tenho falado muito que muitos sacerdotes falam baixo, falam pausadamente, são muito educados. E é isso, irmãos. Não é com gritos que vão ser divulgadas as heresias, é com uma palavra mansa. O objetivo é o nirvana, estado de paz suprema, livre de sofrimento do ciclo de renascimentos, que apaga a chama da consciência individual. O nirvana é a cessação do apego, a extinção do fogo. O que diz a Bíblia Sagrada, irmãos? A vida eterna que conhecemos a ti só, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 16:11. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Vamos vencer, um dia vamos estar com Cristo, sem precisar de reencarnar, sem precisar de cumprir leis, e sem precisar de nadar para chegar a um objetivo, porque nós não temos os nossos braços. Deus nos guia, Deus nos permite se chegar a Ele. A alma, eles dizem, o eu é como um rio. O rio de hoje não é o mesmo de ontem, embora tenha o mesmo nome. O budismo defende o anatta, doutrina que nega a existência de um eu, de alma permanente. Todos os fenômenos são o eu, não há como uma essência permanente. Por isso que o budista, ele não se importa, por exemplo, com a questão de gênero, questão sexual, se a pessoa é homo ou entende? Ele não. Por quê? Porque ele fala, não, porque antigamente você era mulher. Entende? A alma para eles é isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O criou, e homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Por que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o ventre. Causa do sofrimento. Eles dizem, sofrimento é um problema de ajuste de lente. Sabe quando você ajusta a lente assim?
da câmera, causando pelo dukkha insatisfação de sofrimento. E pelo tanha, sede, desejo por coisas mundanas. A origem do sofrimento é o desejo que leva ao renascimento. É toda uma filosofia. E isso me lembra exatamente as palavras de cenas de filmes falando sobre exatamente isso foi dito no roteiro do filme. E eu sei porque eu sei muitas cenas de cor. Isso aqui foi dito na cena do filme, talvez de uma forma mais artística. Talvez a dublagem tenha mudado alguma coisa, mas é mais ou menos isso. Sofrimento é por quê? Porque você quer, porque você deseja alguma coisa, porque você deseja alguma coisa. A ilusão. E aqui diz a desvalorização. Perdão, onde eu estava aqui? Pulei aqui. Sofrimento, não é isso? Então o sofrimento, irmãos, não é uma faculdade dada por Deus para buscar o bem. O erro não está em desejar, mas em desejar algo que substitua Deus. Para eles não existe pecado, mas a Bíblia fala do pecado. O erro é o pecado, o homem se afasta de Deus. Portanto, como o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens. Por isso, todos pecaram. Não há um que não tenha pecado. Por mais que digam que Maria não tinha pecado original, irmãos, todos pecaram. Todos, não há um justo sequer. Não há um que se salve. Minha alma engrandece ao Senhor, disse Maria. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então não há um justo só sequer, meus amados. Vamos continuar aqui. Papel de Jesus. Vamos lá, Jesus. Eles dizem, Buda é visto como um professor que alcançou a iluminação. E Jesus é compreendido por muitos como um bodhisattva, ser compassivo que adia sua própria entrada no nirvana para ajudar os outros, que ensinou o amor. Eu sou apenas um guia, vós mesmos deveis caminhar. Então eles já têm uma outra interpretação de Cristo. Para eles, Cristo foi um Bodhisattva, que é um mestre, mais um mestre. Mas ele não alcançou o nirvana. Quem alcançou o nirvana? Buda. Já percebeu que nessas religiões, Jesus é sempre segundo. Jesus é sempre segundo. Semana passada nós vimos, né, sobre Muhammad, né? Muhammad, ele é a última revelação. Jesus é um mestre, legal. Isa é um mestre, legal. Isa foi um profeta, assim como Adão, Moisés, mas Muhammad é maior. Por quê? Porque ele tem a última revelação. E Jesus levou a Bíblia com ele. Então, tudo que tem na Bíblia que vocês leem, está errado. Vocês têm que ler o quê? O Corão. Jesus sempre é colocado de lado, irmãos. Jesus não pode ser colocado de lado, amados. Reduzir Jesus a um mestre incompatível com a Bíblia, pois enquanto o budismo foca no Sangha, na comunidade dos praticantes, a Bíblia apresenta a divindade absoluta de Cristo. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque é um só Deus, e é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse versículo é muito forte. Faça uma camisa, ande com ela, divulgue esse versículo agora que eu vou dizer. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É muito forte esse versículo. Método da libertação. Eles dizem, é um processo autodiagnóstico, onde o indivíduo utiliza a disciplina da meditação, prática de treinar a mente para alcançar foco, clareza, desapego, para corrigir o seu estado mental. Pelo autocontrole sábio, torna-se uma ilha que nenhuma inundação pode destruir. Amados irmãos, essa questão da meditação é muito perigosa. Muito perigosa. Eu já ouvi cristãos falando assim, eu fiz a yoga, eu faço reiki, eu faço tem yoga, reiki, tem tratamento com cristais, e tem muito crente que faz normalmente. Meu irmão, eu já fui na casa de crente que tinha imagem do Buda virado de costas, para dar sorte. Eu fui evangelizar com uma irmã, meu pai conhece muito bem, e essa irmã, cheguei na casa da pessoa para visitar, fazer evangelismo, sabe, eu era garoto, sei lá, tinha 18 anos, 17, 18 anos, e aí a irmã foi, pegou os objetos de adoração da mulher. Quando eu cheguei na rua, ela, olha aqui que eu tirei, nova convertida, não tinha muita sabedoria. Mas ele tirou, você levou o Buda da mulher, levou os cristais, levou tudo. Não, nós oramos por eles, não vão ter mais isso. Falei, ai meu Deus, hoje em dia seria preso, né? Mas, o que eu quero mostrar para vocês, tem muito crente que tem, irmãos. Então toma cuidado com o que você tem na sua casa, com os símbolos que você tem na sua casa. Um presentinho para você. No trabalho, dê um presente. Às vezes você está com um negócio, irmãos, que tem desculpa, eu vou falar uma palavra aqui, mas é uma energia. Tem algo ali que você tem que se livrar.
Tome cuidado. É um parênteses aqui, peço desculpas. Então, irmãos, nada disso. Porque pela graça sois salvos, pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é por meditação, não é por o seu esforço próprio, não é por você fazer leituras, ficar sentado, não vai acontecer nada, você só vai fazer barulho, vai ficar ali. E por isso que muitas vezes você tem que se tomar cuidado, muitas igrejas têm que tomar cuidado com muitas ondas sonoras, com muitas músicas, com muitas coisas que parecem ser meditação transcendental. Já existe o PNL, não é? Que é uma espécie de um controle, e as igrejas têm que tomar muito cuidado com certas ondas e certas coisas que às vezes eles fazem, que na verdade não é oração. Oração é comunhão com o Senhor. Oração é você falar com o Senhor, é um diálogo com o Senhor. Você pode acontecer na sua vida de você estar sofrendo tanto, você não ter força para falar, mas a oração é diálogo com o Senhor. Não é meditação, é diferente oração é diferente de meditação. Identidade. Eles dizem, busca se desapegar da própria história de personalidade, pois são processos mentais transitórios. Informam que confirmam uma ilusão que o mundo material e o eu possuem uma realidade própria. Não há uma entidade, o eu, separada dos processos físicos e mentais. Isto é, você não... Por isso que muita gente não tem identidade, não sabe quem é. Tem gente que não sabe quem é. Hoje, há uma crise de identidade muito grande, irmãos. Já foram contados mais de 38 gêneros. Vocês já ouviram falar nisso? 38 gêneros. Eu não vou contar aqui, mas irmãos, o camarada lá no Japão, ele disse que ele é um cachorro. Ele mandou fazer uma roupa de cachorro e ele vive como um cachorro. Em Londres tem um encontro das pessoas que se acham cachorros. Um outro disse que ele é uma criança de 8 anos. Não tem identidade. Isso tudo vai entrando, irmãos, vai entrando. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, graças a Deus. Clama a mim, responda-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que vocês não sabem, não têm ideia de quem são vocês. Antes que formasse no ventre, eu te conheci, glória a Deus. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, receba essa palavra. No final, eles dizem, a vida é regida pelo karma. Um sistema de justiça mecânica sem interferência externa. Olha aí. Não existe uma transferência externa, não existe um Deus, não existe o Espírito Santo, não existe Jesus para eles, no caso, no sentido de controle, de estar com você, ou perdão, visando a reencarnação, renascimento da consciência de novas formas de vida para a morte. O mal que alguém traz tritura o tolo, como um diamante tritura uma pedra preciosa. Esse sistema exclui a misericórdia. O cristianismo apresenta a graça, glória a Deus, onde o sacrifício de Cristo satisfaz a justiça e oferece perdão total. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós pecadores. Diga amém. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Semana que vem, posso confirmar, bispo? Semana que vem estaremos estudando Igreja Messiânica do Seishonoye, mas a gente vai mais para frente apresentar vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém?